Se quiser fazer bonito na Copa de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil não pode investir apenas em estádios e aeroportos. É preciso criar uma estrutura adequada até mesmo para a realização dos conhecidos exames antidoping. O desafio é impedir que histórias como essa que você vê agora voltem a acontecer no país. Pedro está acostumado a vencer disputas acirradas na areia. Mas esse ano, além das competições, o atleta está enfrentando outra batalha. Dessa vez, longe das quadras. É que o jogador de vôlei está processando o Ladetec, laboratório que errou o resultado de um exame de dopagem do atleta. O laboratório Ladetec examinou de forma incorreta a amostra A de um exame meu e me deu um positivo num exame que teria sido negativo. O exame foi feito em fevereiro de 2011 e acusou a presença de esteroide anabolizante na urina do jogador, ou seja, doping. Pedro pediu a contraprova. Desta vez, a análise não encontrou a substância proibida, mas, segundo o atleta, o laboratório continuou sustentando o primeiro resultado. Na contraprova ele analisou da forma correta, porém eles deram o resultado como positivo também, um resultado onde era negativo, claramente. Com a acusação de doping, Pedro foi suspenso, perdeu o parceiro e também o patrocínio. Eu fiquei sem jogar vários torneios no ano passado, torneios importantes, que é uma imagem muito forte, né? O doping hoje em dia é uma coisa muito falada, está todo dia no jornal, você abre e tem alguma notícia sobre doping. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida, sim. Atletas de todas as modalidades estão sujeitos ao chamado controle de dopagem, mas a substância pesquisada em cada teste depende da atividade praticada. Tem um lado específico do garantir o jogo limpo no alto rendimento, o outro lado que é de proteção da saúde das pessoas que estão envolvidas com o esporte. Numa modalidade de força, é um certo conjunto de substâncias. Numa modalidade onde o principal é fôlego, é capacidade de velocidade, um outro conjunto de substâncias. É por isso que até substâncias consideradas comuns no dia a dia podem ser barradas no exame. Nem sempre ela é ilegal. Uma substância legal que qualquer cidadão pode comprar na farmácia, ela pode ser ilegal dentro do controle de dopagem. No Brasil, apenas o Ladetec, laboratório ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, está autorizado a fazer o controle de dopagem. Normalmente, os atletas são submetidos aos exames durante as competições, mas eles também podem ser surpreendidos a qualquer momento. Foi o que aconteceu no caso de Pedro. As amostras foram colhidas na casa do jogador. Se eles te encontrarem aqui agora, eles podem te testar a qualquer momento, em qualquer lugar, e você é obrigado a fazer o teste. Inconformado com a suspensão e sem aceitar o resultado do teste, Pedro resolveu contratar 2 bioquímicos no exterior. Ele queria uma segunda opinião sobre a amostra. Só depois da análise dos especialistas estrangeiros veio o alívio. A Agência Mundial Antidoping confirmou que os laudos do Ladetec estavam errados. A federação, com base nesse laudo desse bioquímico muito famoso, pegou todo o material de exames e análise e encaminhou para um laboratório da WADA em Colônia, na Alemanha. E esse laboratório confirmou que o resultado do exame no Brasil, tanto a prova quanto a contraprova, estavam errados. Isto motivou que a Agência Mundial Antidoping passasse em revista aqueles procedimentos. Isso implica, inclusive, numa ação que serve para qualificar melhor outros laboratórios além do nosso, e fez uma recomendação em que, por um determinado período, até que esse processo fosse revisado, um equipamento fosse trocado, nós, no laboratório brasileiro, não realizássemos especificamente este tipo de exame. Assim que o caso foi esclarecido, Pedro foi liberado para jogar. Mas aí já era tarde demais. Depois de quase 6 meses parado, a imagem e a carreira do atleta estavam completamente abaladas. Foi por isso que ele resolveu procurar a Justiça Federal. Dano material se prova com recibo. Então,
e tem lá um valor de quase R$100 mil. Tem um dano moral e tem um terceiro pedido, que é um pedido específico para o caso do Pedro, que é o dano à imagem. O dano à imagem de um atleta é uma coisa que não tem preço. O processo ainda está em andamento. Pedro não esconde a ansiedade para que o caso seja logo resolvido. Afinal de contas, para o atleta, o que está em jogo nessa disputa judicial é bem mais que o valor da indenização. É claro que eu espero ter uma remuneração à altura de tudo que eu deixei de ganhar e tudo que eu perdi e pelas contas que eu passei. Mas o que eu mais gostaria mesmo é que esse laboratório sofresse uma sanção maior do que ele sofreu.